Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele muda os seus resultados. Nosso objetivo? Destravar a sua mente para que dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça, aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. Chegamos ao nosso 7º episódio hoje, então, né, Renata? Exatamente. E hoje nós temos uma dinâmica um pouco diferente, uma convidada muito especial. E eu quero abrir falando principalmente sobre qual vai ser o nosso assunto do dia de hoje, né? Nós temos aqui hoje uma arquiteta convidada. E essa arquiteta ela vai trazer uma visão um pouco diferente do mundo pra gente, para o mundo corporativo principalmente, que eu acho que é onde a gente não tem a criatividade. E falando, então, sobre prosperidade versus criatividade, eu quero trazer um textinho de abertura aqui pra gente, que fala sobre prosperidade vai muito além de apenas acumular riquezas materiais. Ela se refere a um estado de bem-estar e crescimento que abrange diversas áreas da vida, incluindo saúde, relacionamentos e satisfação pessoal também. Prosperidade está intimamente ligada à abundância, não só a financeira, mas também a emocional, a mental e a espiritual. Ter uma vida próspera é viver de maneira alinhada com seus valores, criando um impacto positivo no mundo enquanto alcança os seus próprios objetivos e realizações. E a gente quer linkar, então, toda essa questão de prosperidade com criatividade. Para sermos prósperos, nós precisamos de mais um fator nessa equação, a criatividade, pois ela é a força propulsora que impulsiona a nossa prosperidade. Ela nos permite pensar além dos limites, encontrar soluções inovadoras para problemas antigos e criar oportunidades que antes pareciam impossíveis. Quando unimos criatividade com prosperidade, estamos falando mais do que apenas gerar riqueza financeira. Estamos nos referindo à capacidade de transformar ideias em realidade, que impactam positivamente a vida das pessoas e também do mundo ao nosso redor. E para isso, então, trouxemos aqui a nossa querida Lara. Eu quero falar um pouquinho sobre ela, Lara Morelli. Ela é arquiteta e urbanista, artista multipotencial. E o que significa isso? Ela tem várias habilidades de intervenções com a arte. Ela é especialista em neurociência aplicada à arquitetura, algo bem diferente, né, Lara? E, além disso, é fundadora do ateliê Lara Morelli, maratonista, incrível, apaixonada pela mente humana e também criadora da comunidade Vale um Sonho, que eu quero muito falar sobre essa comunidade no final. Seja muito bem-vinda, Lara. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Renata. Seja bem-vinda. Estou me sentindo em casa, porque a nossa sintonia ela é muito grande. Então, eu gostaria de agradecer essa introdução e dizer que é uma honra para mim participar de um projeto tão importante quanto esse. Eu sou porta-voz da criatividade e essa é a minha missão. Então, levar para universos que não são tão comuns, né? Claro. Essa receptividade é uma coisa que me traz uma motivação maior, sabe? Aquela sensação, nossa, que legal, estamos levando esse olhar da criatividade para além apenas do universo da arte e do design, da arquitetura. Então, muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece. A gente que agradece, Lara, pela tua disponibilidade de tempo também de estar aqui conosco. E agora, nessa tua fala, me surgiu até uma dúvida que eu quero te fazer uma pergunta. Tu encontrou o teu propósito? Eu encontrei meu propósito. E como é que foi tudo isso? Nos conta um pouco, assim, porque essa questão toda da arte, ela não é tão estimulada na nossa vida, né? Parece que a arte fica muito mais no mundo... A arte é um mundo paralelo ali, né? É uma coisa que não está tão dentro da nossa vida, tão dentro do estímulo que a gente recebe em casa, porque... ser criativo ou nem ser criativo, mas a arte não dá dinheiro, então a gente não vai fazer uma faculdade voltada para isso. Então me conta como é que foi todo esse teu processo de encontrar, visto que eu já sei que a tua família é uma família que não tem arquitetos, né? São áreas totalmente diferentes. E nos conta então como é que foi esse processo para ti.
Bom, eu digo que a intuição sempre me guiou e eu acredito que o propósito, ele é aquilo que te chama e te motiva a seguir em frente, mesmo sem ter nenhum norte de qual é o desafio ali na frente, qual é a linha a ser seguida. E desde pequena, o meu mundo é criar, tanto que no meu ateliê tem um quadro que foi feito, né, e me presenteado por uma tia no dia da minha formatura de arquitetura com desenhos meus. Uau! De datas Que de legal. 3 anos de idade, essa fase onde esse mundo era o meu mundo. Então, eu sempre fui uma alma, digamos assim, que vivia muito no mundo das ideias e sempre percebi um mundo diferente. Então, a minha caminhada, ela sempre foi disruptiva. Ela sempre foi num lugar que eu mesma fui criando esse espaço. Por isso que eu também tive que ir construindo esse caminho, porque o propósito, ele sempre esteve comigo. Ele já nasceu contigo. Já nasceu comigo. E eu tive que ouvir e bancar, honrar essa essência, esse movimento que me direcionava. E depois, com o tempo, eu fui vendo, né, que ele foi se encaixando. Então, eu fui escolhendo a arquitetura, depois eu fui escolhendo trabalhar com o design emocional, que é dentro da minha área artística. Mas, para entender mesmo o universo da criatividade, que sempre me chamou muita atenção, apesar de ser uma pessoa criativa, eu sempre quis entender o porquê que esse fenômeno acontece no nosso cérebro. Como que vinham as ideias? Por que aquela motivação que eu tinha de desenhar sem parar quando eu era pequena sempre fez parte da minha vida e me levou a escolher uma profissão ao qual eu não tinha nenhum referencial para seguir. Então, eu sempre fui muito fiel a mim. E isso é ser alguém que vive do seu propósito. E não tem coisa mais importante para um ser que está confortável em si, dentro das suas escolhas, mesmo sabendo que esse caminho não é fácil, né, gurias? Sim. Então, Não é uma nada jornada fácil. que precisa de coragem, mas a coragem de ser quem se é algo que lá na frente traz frutos muito diferentes. Experiências como essa aqui, que eu adoro, que só o meu trabalho diferente por ter feito escolhas, né, desde lá do início, me fizeram, né, hoje ter essas experiências humanas que me inspiram ainda mais. Então, vai sempre alimentando a minha criatividade. Lindo tudo isso, Lara. E Lara, então ficou muito claro, né, que foi através do teu propósito que tu criou o teu norte hoje, né, que realmente através da arte hoje tu pensou como que eu vou explorar o que já vem dentro de mim, então isso é tão lindo, né, e a gente tá muito grata mesmo de ter aqui hoje, e eu fiquei com uma dúvida também. Manda, vamos lá. Sobre essa situação, né, tu é neuroarquiteta, como que veio essa ligação, né, porque é totalmente diferente, a gente não vê a arquitetura dessa forma, né. Então, tem uma parte aí da minha jornada que é muito decisiva, um checkpoint de virada, digamos assim, que foi o período lá da faculdade de arquitetura, que é uma faculdade super difícil. Eu entrei na arquitetura porque eu gostava de desenhar, e aí eu encontrei o lado exatos ali, de cálculos estruturais, sabe? Muita coisa que tinha que trabalhar esse lado mais racional. E nesse período eu comecei a ter um pouco de dificuldade, porque eu não tinha uma capacidade de sustentar o meu foco. Daí eu fui investigar, né, fazendo acompanhamento médico e descobri, né, o TDAH, que hoje é algo muito comum, mas na época não se sabia dessa... Foi a partir disso que... Foi a partir desse momento que eu vi que eu poderia driblar, digamos assim, esses sintomas e me tornar mais focada e conseguir esses desafios, né? Vencer essas disciplinas de cálculo que exigiam uma outra faceta minha, habilidade do meu cérebro que não era criativa. Eu consegui entender como funcionava o meu cérebro e comecei a me apaixonar por isso. E aí fui me aprofundando no desenvolvimento pessoal para me conhecer. E daí depois, na minha carreira, eu sempre trabalhei com essa questão humana. Nunca fez sentido para mim trabalhar nos espaços só para encher os ambientes de marcenaria. Eu era aquela pessoa que eu me cuidava para dar destaque
para aquele objeto que tinha um significado para aquela pessoa que veio de uma viagem importante. Eu me preocupava nos meus projetos em encontrar um local de destaque para aquela memória afetiva. Eu sempre gostei de cuidar dos detalhes, do detalhe, do detalhe. Então, por isso, a minha marca ela tem o símbolo da cereja, né? Porque é a cereja do bolo. E quando surgiu a era da neuroarquitetura, que é recente, né? Em San Diego, na Califórnia, através da ANFA, que é o Instituto, né, da Neuroarquitetura Mundial, surgiu, então, a neurociência aplicada à arquitetura, também porque houve a necessidade, pós-pandemia, de analisar como as pessoas respondiam aos espaços, porque ficaram muito tempo dentro de ambientes, né? E com o advento da neuroarquitetura, veio para o Brasil também, eu vi que tinha uma especialização e resolvi investir, e foi a melhor coisa da minha vida. Eu nunca fui tão CDF, eu acho, da minha vida. Eu não queria que terminasse nunca, porque estudar o cérebro é, hoje, os nossos maiores presentes dessa era, eu digo, porque ter acesso ao nosso funcionamento, e tudo é cérebro, né? Não é à toa aqui que eu amei a apresentação de vocês, porque Sim. a partir do momento que a gente entende o cérebro, a gente entende sobre nós, a gente entende sobre o cliente, sobre o mercado, sobre todos os comportamentos, as tendências. E a gente acaba conseguindo criar soluções, né? E aí eu acho que é onde tem o nosso ponto em comum, que é essa questão toda da capacidade que a gente tem de criar soluções para as pessoas. Eu gostei muito da tua fala, que tu cuida muito dos teus clientes, como eles sendo o ponto principal, e não a marcenaria é o ponto principal. E eu acho que eu e a Renata, a gente também tem isso muito em comum no sentido do dinheiro. Com certeza. O principal ponto para nós não é o quanto vai render ou qual ativo ele está. Isso importa, obviamente. A marcenaria importa, obviamente. Porém, o centro sempre vai ser o nosso cliente, né? Sempre vai ser os objetivos, os sonhos daquela pessoa. Não adianta eu trazer matemática e dizer que tem ou não que comprar uma casa, né? Dependendo da situação, se é o sonho daquela pessoa, a gente não pode acabar com ele. A gente tem que fazer com que ele se concretize. E é a mesma coisa, eu acho, com a tua profissão. Eu entendo que muitas vezes a gente tenha coisas que seriam muito mais bonitas esteticamente do que um móvel de 100 anos dentro daquele ambiente. Porém, aquilo tem um significado tão importante. Tem uma história por trás. Exatamente, que acaba trazendo uma beleza única, no final das contas, né? A personalização ali daquele trabalho. Lara, e além disso, eu quero conversar um pouquinho contigo também sobre o Vale e sobre como eu te conheci. Eu conheci a Lara há 2 anos atrás, foi em 2023. Foi em 2023, em um vale, né? Onde tu fazia os teus encontros, que eram encontros presenciais. E naquele momento eu estava com um problema que eu precisava resolver ele. Acabei aceitando um convite, então, da Rafa de ir até o vale. Eu não sabia o que era, não fazia a menor ideia, mas topei ir até Bagé. Eu morava em Pelotas na época, então viajei 200 quilômetros. Viajei 200 quilômetros para chegar lá. E me deparei com um ateliê de arte, onde nós pintaríamos uma tela, cada um tinha a sua. Nós falamos sobre a arte o dia inteiro. E eu lembro muito da pergunta que a Lara me fez, que foi... não só para mim, para todos, né? Por que tu estás aqui? E eu, como uma assessora de investimentos, fiquei o tempo inteiro, meu Deus, quando chegar a minha vez eu vou responder o quê? Foi exatamente isso. E aí, ali, começou a despertar em mim essa questão da criatividade e da arte como sendo algo muito mais além do que nos é vendido, do que nos é falado, né? Do que a gente tem de comunicação. E eu me apaixonei. Eu pintei a minha primeira tela, nesse dia, eu lembro de ter a tela em branco, ter muitos materiais lá, tinha canetas, tintas, tinha um outro material, enfim, eram vários. E eu olhava para aquela tela em branco e eu pensava, meu Deus, o que eu faço? Por onde eu começo? E eu lembro que eu tenho o maior orgulho dela, eu acho ela linda, ficou lá no teu ateliê, ficou contigo. Eu lembro que tinha que deixar e eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que deixar minha tela aqui. Eu vou te devolver. E aí, eu lembro de sair em êxtase daquele dia, daquele workshop, né? Daquele momento todo, porque
eu explicava para as pessoas como se tivesse sido uma meditação. Como se tivesse sido um dia que eu tivesse ficado o dia inteiro em meditação, no sentido de que era aquilo ali que a gente tinha para fazer, era uma tela que a gente tinha que pintar e tu não podia dar atenção a outras coisas, né? E isso também tu fala bastante hoje no desenvolvimento de como é a criatividade, de como é criar, né? Porque eu acho que todos nós temos esse potencial criativo dentro da gente. Acho que a gente tem muito isso desenvolvido, todos os seres humanos têm, porém, a gente não sabe como fazer. E no Vale um Sonho hoje, né, que é a tua comunidade, tu fala muito sobre isso, algo que muitas vezes a gente não imagina. Que dentro de um workshop, de uma comunidade de artistas, né, a gente vai falar muito sobre foco, sobre disciplina, sobre, inclusive, ser atleta. Inclusive, né, lá permeiam muitos assuntos do nosso dia a dia, da nossa vida. E eu queria que nos contasse um pouquinho desse projeto tão lindo que é o Vale um Sonho. Bom, o Vale é o meu propósito dentro do meu propósito, digamos assim. Tipo, eu não sei nem definir. É o meu motivo todos os dias de acordar muito motivada. Porque quando a gente transforma o espaço de alguém, nós estamos interferindo no cérebro humano, nós estamos interferindo na qualidade daquela pessoa, da vida dela. Nós estamos mexendo nas memórias, nós estamos realmente entrando na vida da pessoa. Mas, dificilmente a gente consegue, de fato, transformá-la completamente a respeito do seu ponto de vista. E o artista, o criativo, né? O diferencial dele é o seu olhar. Ele olha, ele faz a ponte do sutil para a realidade. Ele tem um olhar diferente. Então, dentro do Vale, eu faço essa transição de um olhar para que a pessoa consiga se enxergar como alguém no direito de se expressar da sua maneira, de reconhecer como alguém que tem uma fisiologia cerebral que é programada para ter ideias. É como se fosse, o teu propósito. Eu não posso não deixar de te falar que a criatividade faz parte do teu propósito. Então, a minha missão como guia é dar acesso a essa criatividade, sempre sob um olhar neurocientífico, que aí é um diferencial, né? Não existe, não sei se um dia vocês encontrarem alguém que fale sobre a neurociência da criatividade, assim como eu trago dentro desse método, porque realmente, para mim, ele é a ponte dessa transformação. Nós não conseguimos, de fato, expressar a criatividade sem explicar que ela está em todos os pontos do nosso dia. Quando a gente sai para dar uma volta na rua, para dar uma caminhada, para fazer uma corrida, nós estamos trabalhando num dos nossos processos criativos, que é deixar o cérebro relaxar e descansar. Né? Então, tem vários... É essencial, né? Tem vários gênios Aquele aí. nosso tempo ocioso, né? Os gênios saíam para caminhar, né? Bill Gates faz isso. Então... Bill Gates, eu acho até que tem 2 semanas no ano, se eu não me engano. É isso que ele faz, que ele vai para um lugar isolado, né? Think Week, né? Que é o nome. É a semana do pensamento. Então, ele leva um monte de livros, fica sozinho num lugar lá e sai para caminhar. O Steve Jobs também fazia isso. Então, eu trago esses estudos científicos para mostrar para os membros do Vale o quanto aquilo já foi estudado e que vai deixar a pessoa ainda mais criativa. Porque para todo e qualquer comportamento, né, gurias, vocês que também entendem muito sobre comportamento, a gente precisa ter uma clareza daquele motivo. Claro. Então, quando tu entende sobre cérebro, tu entende exatamente o que está acontecendo no teu cérebro quando tu está caminhando para esfriar a cabeça, deixar o teu cérebro fazer o papel dele de conectar as ideias, né? Dar uma pausa, ou então, não, é o momento de focar, vamos trabalhar focado. Então, trazer todo esse conhecimento é a minha missão, porque eu me transformei dessa forma. Então, eu trago todas as ferramentas que eu testei em mim, validei. Tu desenvolveu uma metodologia para isso. Exatamente. Assim como todos os experts que eu trago para o nosso trabalho dentro do Vale são pessoas
que também tem os seus próprios métodos, como a Julia Cameron, de O Caminho do Artista, que é uma autora que nós estudamos. Então, eu pego métodos já validados, né? Não gosto de dizer assim, gente, inventei a roda, porque a criatividade não existe dessa forma também, né? Claro. Então, o Vale é a minha paixão, porque ter um ambiente saudável de pessoas que se entendem, se impulsionam, falam sobre coisas inspiradoras e também trabalham as suas dificuldades, acima de tudo, é muito importante. Porque o cérebro criativo, ele acaba sendo muito... eu até fiz um relato lá no meu Instagram falando sobre a questão de que eu me identifiquei, parece que eu encontrei a minha tribo dentro da comunidade. Eu faço parte da comunidade da Lara. Acho ela incrível, recomendo para todo mundo que quiser desenvolver hábitos interessantes e criativos. Mas o que eu quero trazer é que, aproveitando já que tu trouxeste 2 nomes que eu queria trazer também aqui para nossa conversa, que é Bill Gates e também Steve Jobs, dentre muitos outros, o cérebro criativo, ele não está só dentro da capacidade de criar coisas bonitas, ele pode também criar soluções, né? Eu acho que o Steve Jobs, ele nos trouxe uma solução para o mundo que a gente nem imaginava que a gente precisava daquela solução, e aquilo ali foi a partir da capacidade criativa dele. E ele tinha um método, ele fazia o método dele, que é o que acabaste de falar. O Bill Gates, a mesma coisa. Ele conseguiu solucionar o problema da maior parte da população a partir da criatividade dele, desenvolvendo um produto, onde, a partir disso, ele se tornou próspero, né? Então, eu acho que quando a gente utiliza a nossa criatividade para solucionar um problema que abrange a maior parte da população, isso acaba nos tornando prósperos, porque não de riqueza material, mas prósperos, eles são tão prósperos que eles não precisavam mais de todo aquele patrimônio, e nem é esse o objetivo deles. E é isso que me encanta nisso tudo, porque o objetivo é o propósito. É o propósito de querer solucionar algo, achar uma metodologia para construir tudo isso, e aí, a partir disso, colocar no mundo. Eu acho que o Vale um Sonho, ele é exatamente isso, é a concretização das tuas ideias para o mundo. Tu tá dando para o mundo uma coisa que tu criou a partir da tua experiência, da tua metodologia, porque por mais que tu traga dados validados, como a Cameron, que é uma mentora desse universo criativo, né? E isso tudo eu acho que é o ponto aqui chave que me encanta e que eu acho que é um ponto que eu quero levar também para as pessoas começarem a pensar sobre isso, né? Que às vezes trazer soluções para o mundo é ser criativo. A criatividade abrange isso também. Até, Carol, esse ponto que tu trouxe eu achei muito interessante, né? Sobre a questão da ideia, né? E até com a conexão com o Vale. Eu acredito que, né, a ideia, enfim, quando ela só fica na nossa cabeça, ela não passa, né, de, enfim, uma mera criatividade sem execução, né? Então, eu acho que uma situação que eu aprendi muito com esse livro que tu comentaste, né, do Caminho do Artista, né, que vocês duas comentaram, foi exatamente isso, que às vezes a gente olha as pessoas tendo alguma ideia, né, e a gente pensa, nossa, essa ideia eu também tive, né? E aquela pessoa está executando, porque a ideia, sem ser executada, ela vira frustração, ela vira comparação, né? Também comentei esse insight que eu tive esses dias nas minhas redes sociais, porque realmente me marcou de uma maneira, né? Que de fato não adianta a gente só ficar planejando, só ficar tendo ideias sem executar, né? Então alguém vai lá e vai fazer no teu lugar, né? Então eu acho que é muito legal essa conexão de trazer do mundo da criatividade para a execução dessas ideias, né? Que eu acho que é onde conecta os nossos 2 assuntos, né? Trazer a criatividade com, né, o empreendedorismo, né, com as finanças, então soluções de problemas, né, até que tu tá trazendo essa questão do Bill Gates, enfim, todos esses nomes, né? Então acho que é bem interessante essa conexão, né? É uma conexão que a primeira vez que também tive essa ideia foi na compra de 2 livros totalmente aparentemente muito diferentes, muito distantes do assunto um do outro, que é o Criatividade S.A., que conta a história da Pixar, e o Pense e Enriqueça, que é do Napoleão Hill. E quando eu li os 2, comecei a leitura dos 2 em conjunto num final de semana, me dei conta, nossa, esses 2 livros aqui, eles têm tudo em comum, né? Porque eu acho que a parte da criatividade é tu te desenvolver para
criar e expor algo para o mundo que só tu viu, que só tu conseguiu fazer essa conexão. E eu queria que tu compartilhasse conosco, Lara, um pouquinho de como funciona toda essa metodologia, né, que a gente precisa para ter a mente criativa. Não é simplesmente deixar os nossos pensamentos no ar e não executar, que é o que a Renata trouxe, né? Como é que funciona tudo isso, assim, no teu dia a dia? É trazer esse método pra gente entender mais, né? Vamos lá. Muito interessante essa linha de raciocínio, né? A Renata falou uma questão muito importante que eu sempre falo. Muita iniciativa e ainda mais acabativa. Porque as pessoas se perdem no excesso de ideias. E dentro do Vale eu trabalho muito isso porque eu sei que o cérebro criativo não tem um problema em gerar ideias, tem um problema em executá-las. A gente tem um executá-las. excesso hoje, né, de informação, de tudo, né? Por questão dos estímulos do ambiente, né? Então, aqui a gente está falando muito sobre ambiente, desde esse processo de arquitetura é ambiente, quando a gente está falando sobre uma comunidade é um ambiente social, e quando a gente está falando sobre o excesso de informações que vem da tecnologia é um ambiente virtual. Então, nós estamos numa sobrecarga cerebral muito grande, né? Então, nunca na história da espécie humana um cérebro lidou com um excesso de informações, né? Como hoje, né? Antigamente, a gente precisava ler 10 jornais para ter uma informação que a gente tem em 2 cliques, digamos assim. Exato. E lidar com essa sobrecarga é o que está frustrando o ser humano, porque ele não sabe como dar vazão a essa informação e criar a partir desse acúmulo, né, de informações. As pessoas se sobrecargam, ficam cansadas, se estressam, aí vem burnout, vem toda essa questão de brain rot, que estão usando agora, que é o cérebro derretendo, né? Não sei se vocês ouviram falar desse termo, é um dos termos mais pesquisados, né? Ultimamente, que é um termo que diz que o cérebro realmente está colapsando. Como sendo um músculo que tu não está exercitando por Exatamente. Pelo fato das pessoas não conseguirem dar vazão às informações. Então, um dos meus métodos é o quê? Eu faço uma engrenagem. Então, eu amo ler, que nem vocês. Eu pego a leitura, eu estudo o livro e eu transformo ele em material. Seja para as minhas redes sociais, seja para o Vale, para ensinar. Então, esse é um dos métodos que eu uso para criar. Então, eu alimento o meu cérebro e devolvo para o mundo, deixo um legado criativo. Então, isso é uma sugestão para o pessoal de casa, aprender a dar vazão às suas ideias. Compartilhe o que você sabe, porque isso também é criar. Não é à toa que a gente chama, né? Criadores de conteúdo. Exatamente. Né? Então, todas nós somos aqui também, né? Então, tem isso. Um dos métodos que eu uso é esse método, né? De buscar inspiração, filtrar e depois colocar no mundo. Na mesma hora, né, dar esse direcionamento, seja colocando num papel, seja, né, expressando nas redes sociais ou compartilhando com alguém. É anotar e tirar do papel e ajudar. Exatamente. Né? Isso cria uma engrenagem maravilhosa, porque você está sempre se desenvolvendo e ajudando o outro a se desenvolver. Aí entra o senso de propósito, entra a inovação, porque as pessoas hoje não conseguem lidar com esse excesso de informações, então tu mastiga o conhecimento também para ela, que é o que eu faço no Vale. Eu faço uma curadoria de todas as pessoas que falam sobre criatividade, neurociência e organização de ideias, mastigo isso e entrego de uma forma didática, acessível, do meu jeito, né, com a cereja do bolo. Então, eu até gostaria de perguntar para vocês, assim, dentro, né, do universo de vocês, tem algum ponto de criatividade? Nada, né? É só... Não tem. Em teoria, não tem. Nunca se foi falado. A gente precisa ter uma criatividade para resolver um problema. A gente sabe intrinsecamente que a gente necessita, né, Renata? Exato. Assim, a gente... Hoje, por exemplo, a gente tem um problema X que a gente precisa resolver. Para resolver a partir da criatividade. Precisa criar uma solução para aquele problema. Mas, na verdade, não é assim que a comunicação não é dessa forma. Inclusive, aqui eu quero trazer um estudo, né, feito pela IBM em 60 países, com 33 setores diferentes, né, empresariais, onde eles fizeram a pesquisa com 1.500 CEOs, né, e eles identificaram que realmente a habilidade mais importante é a criatividade.
no meio corporativo. Então, imagina, muito mais do que inteligência emocional, que falam muito mais que pensamento analítico. Então, imagina, hoje é o que é mais importante. E também muito importante destacar que, apesar disso, né, de ser algo mais importante, mais da metade, né, de quem eles, dos CEOs que eles entrevistaram, falaram que tem dificuldade em ter criatividade nesse meio. E trazendo, né, a importância disso, porque hoje, num ambiente que a gente está, né, no mundo que a gente está hoje, quem mais se destaca é quem mais tem essa capacidade criativa, né, de lidar com as adversidades, de se adaptar, né. E isso, sim, são empresas que vão se tornar mais prósperas. Uau! Uau! Não é à toa É. que Darwin disse que o que sobrevive não é o mais forte, é o que mais se adapta ao meio. Então, Exatamente. E a muito legal essa adaptação, informação. e a adaptação, ela é isso, né? É criar formas, tudo é criar, na Tudo é verdade. Criar formas de conseguir romper aquela barreira ou sobreviver àquele ambiente como era antigamente, né? Mas me veio um ponto aqui importante, que é a liberdade criativa. Vocês não têm tanto isso. Não. Tem que não haver temos. uma consciência do ambiente corporativo com para certeza. dar liberdade. Eles pra têm que olhar as mais para pessoas- isso, É, né? porque se tu tem os métodos, eles nos ajudam a executar, mas a primeira coisa é a inspiração e a criação fluida. Depois tu filtra. E aí, se tu tem um método onde ele não tem essa permissão de pelo menos fazer um brainstorm criativo, Isso. sabe? Ter esse O momento, hábito, né? o ahá, que a gente chama, que é uau, ahá, tive tal ideia, depois vai filtrando. Se não tiver essa cultura, esse hábito dentro das empresas, não vai haver esse espaço. E a criatividade, ela não funciona na pressa. Até no meu Instagram eu tenho um texto que eu falei sobre isso, né? A criatividade, ela não na pressão e na pressa, ela não flui. Exatamente. E tem a ver com o que a Carol falou, essa sensação que ela teve lá no ateliê, no Vale que ela foi presencialmente, de deixar fluir, né, as ideias. Então, é um ambiente... Se conectar, né, consigo, né? um ambiente que tenha essa atmosfera de liberar o ser humano para que ele possa se expressar livre de julgamentos, de regras, depois a gente adapta, né, nas diretrizes da empresa, é algo muito importante também de ser considerado. Com certeza. Com certeza, Lara, é algo que eu acho muito importante. Geralmente, né, eu trabalho a semana inteira e aos finais de semana eu sempre tenho que ter um momento de ócio, né? Porque parece que as ligações ali do meu cérebro, as novas ligações neuronais ali, enfim, que acontecem, elas acontecem quando a gente não tá fazendo nada, quando a gente tá sem estímulo de celular, sem estímulo de televisão, de streamings, sem estímulo de nada. A gente precisa passar um tempo sem esse estímulo. Tu utiliza isso como uma ferramenta também? Como é que tu organiza a questão do teu ócio criativo? É um dia inteiro? É 1 hora por dia? Como é que é? Tu tem um compromisso na agenda para isso? Tenho um livro que fala, o livro A Única Coisa, ele fala sobre isso. Primeiro, colocar na agenda um momento de descanso e de ócio. Excelente. Porque ele é o que vai te dar energia para te conseguir Pro ser restante. produtivo. Ah. Então, eu tenho a minha corrida, que é a minha paixão. Então, é onde eu coloco todas as ideias. Então, eu, né, numa quilometragem longa, dá para resolver muita coisa. E, ao mesmo tempo, eu estou gerando energia para o meu corpo, né? Sim. Ativando o meu cérebro com neurotransmissores que vão me dar bem-estar. Então, é ainda mais fácil ter ideias, né? Quando tu está não querendo ter. Né, no banho, relaxamento. Então, quando eu estou meditando, na parte do banho, caminhando ou contemplando, são momentos... É onde mais gera insights para ti. E quando eu menos estou esperando, né? Então, o que me inspira é a vida acontecendo e me surpreendendo. Uau, Que incrível. demais. Uhum. Tudo pode virar inspiração, tanto que o meu slogan da minha marca é a mania de ver arte em tudo. Quando a gente trabalha esse olhar, a gente começa a contemplar, né, a vida. Leonardo da Vinci fazia muito isso, né? Pegava o caderninho dele e saía para ver o que o mundo poderia oferecer e ensinar para ele e oferecer como inspiração, né? Então, os grandes gênios faziam isso. Os momentos que eu mais tenho insight é também, tipo, tomando banho, me A Renata arrumando. sempre fala, eu tive essa ideia no banho. É incrível. Verdade. E é realmente como tu falou, eu não tava esperando e vem assim, né? E eu começo a resolver as coisas. Eu sou uma pessoa que eu adoro resolver problemas. Adoro. E isso não deixa de ser criatividade. Claro, Né? é a criatividade. A gente precisa
extrapolar mais isso, né? Levar isso para as pessoas, para elas colocarem foco na criatividade. Elas precisam criar, todo mundo precisa criar, tem muita coisa para criar dentro da gente, que só o nosso olhar, o meu olhar único, o teu olhar único, Cada um tem a sua história, a sua criatividade, né? Exatamente. Cada um vai conseguir criar algo totalmente diferente um do outro, né? Nós temos vários casos de pessoas que tentando resolver o seu próprio problema, e eu acho que esse é um ponto muito primordial também, né, a ser falado, que quando a gente tenta resolver um problema que é nosso, em algum momento, e quando a gente consegue desenvolver uma forma de resolver esse problema e a gente leva para mais número de pessoas, é o que acaba também trazendo a prosperidade, porque a gente não pode deixar também aqui de falar sobre essa questão da prosperidade, da resolução de problemas a partir da criação, né? Então, tem outros casos também que a gente pode citar aqui sobre criatividade, que seria a autora do livro do Harry Potter, que ela tentou colocar no mundo muitas vezes a ideia dela, né, a criação dela, e até eu acho que estava chegando no finalzinho, ele perdendo as esperanças quando ela realmente conseguiu alguém que acreditasse, alguém que mergulhasse de fato naquela história que se tornou o que se tornou hoje, né? Além dela, temos também a dona do 23andMe, que ela é uma australiana que ela acabou desenvolvendo, então, uma forma de que todas as pessoas pudessem acessar o seu próprio genoma. A partir do advento da biotecnologia, do desenvolvimento da biotecnologia, hoje em dia a gente consegue sequenciar um DNA de fácil acesso, e ela queria que isso fosse levado para toda a população, e ela é uma das criadoras, ela é uma pioneira nesse sentido, e eu, como biotecnologista, não podia deixar de trazer, né, uma também biotecnologista como exemplo aqui. E, além disso, a gente também tem outras questões que falam muito sobre marcas, né, Renata? Ah, exatamente. Inclusive, né, eu postei também esses dias sobre isso, porque eu tô mergulhando nesse mundo, para mim também é novo, né, assimilar a prosperidade com criatividade, e tô amando. A Carol veio com essa ideia, nossa, precisa, vamos trazer a Lara. E eu mergulhei também lendo sobre isso e pesquisando sobre as marcas, encontrei, por exemplo, a Nike, né, que a partir, né, de um posicionamento de marca, né, o slogan Just Do It, eles mudaram, revolucionaram até o faturamento. Então, eles prosperaram a partir de uma mudança criativa que eles tiveram, onde eles entenderam que eles não vendiam mais um tênis, eles vendiam estilo de vida, uma nova identidade, superação, coragem, outras coisas, né? Eles viram que realmente é isso, né, que venderia mais, né? Eles entenderam o jogo. Então, isso é muito interessante quando usa, né, e liga mesmo a criatividade com a parte realmente financeira, a parte de prosperidade. Então, unir essas duas coisas dá muito certo. E é aquilo, né, de não ser só uma ideia e sim tirar ela do papel, fazer ela, né, ir para o mundo. E outras marcas também, por exemplo, marca brasileira, Havaianas, né, era uma sandália popular, uma sandália, né, enfim. E virou o fenômeno que virou, né? Exatamente. Hoje, imagina, se tu vai internacionalmente, acho que ela está em mais de 100 países, então é algo desejado, virou. E eles trouxeram isso do quê? Usar da brasilidade, né, levar as cores, venderam o Brasil, né, então eles criaram um desejo em cima disso, também usando a criatividade. Netflix, por exemplo, né, hoje maior potência, locavam filmes, né, por correios, né, DVDs, né, então é algo que eles transformaram e viram, não, o nosso público mudou, né, os consumidores mudaram o jeito mesmo, né, deles consumirem os filmes, então vamos adaptar isso. Então eles, da criatividade também, né, criaram através dos streamings, enfim, né, uma plataforma hoje, poder ali, na hora que tu quer, poder pausar, poder ver, e é um sucesso. E também hoje tem os filmes próprios deles, né, séries, enfim. Então, tudo pra gente ver, né, que como consolida isso, né, essa união, essa conexão é muito importante, né. E ligando tudo isso, né, eu acho que uma dúvida que fica, né, como é a visão do artista, né, ver o ao contrário. Penso assim no sentido, né, como tu comentaste, né, a arte para ti era nada mais do que tu expressar o teu propósito, é algo que tu não conseguia ver, né, eu acredito, essa parte financeira, né, a parte da prosperidade. Então, como que é para o artista essa visão ao contrário, trazer isso, né, para o lado realmente do empreendedorismo, de né? conseguir vender a sua arte, Exatamente, né, de fato. Isso eu trago para o universo da minha marca. Então, a minha skill
criativa e artista, ela é só um ponto inicial do que eu expresso, do que eu entrego para o mundo. Mas todo o outro lado, que tem o lado de estratégia, de visão de mercado, de entender o comportamento humano, de conseguir criar desejo, de mostrar que design é algo que é um diferencial e que as pessoas precisam, a parte de comunicação, estratégia, posicionamento, toda essa outra parte que é o alicerce para que a arte possa ser a protagonista e a cereja do bolo desse bolo. Mas o bolo, por isso que a minha marca ela tem essa metáfora, né? O bolo é toda essa solução que eu trago, criativa, de gerar emoções, de passar mensagens, de trazer uma nova consciência, um novo ponto de vista sobre algo que eu estou querendo expressar, seja num produto, seja num espaço ou seja num projeto. E as marcas que entendem isso, como tu bem falou, né, o dono da Nike, eles conseguem usar os seus talentos, né, as suas habilidades naturais como o ponto que cria essa linha, né, essa espinha dorsal do seu negócio. O dono da Nike, ele criou a Nike a partir do quê? Ele começou a correr e ele não tinha um tênis Exatamente. que fosse adequado para a quantidade de distâncias que ele gostava de correr. E ele tinha o treinador dele, e o treinador dele disse, tu precisa de um tênis tal, mas só tem na China. Ou no Japão, não me lembro. Através de um problema dele, né? Aí ele falou assim, eu vou conseguir esse tênis e eu quero que mais pessoas possam correr e sentir o que eu estou sentindo. Eu quero mostrar para o mundo, dar acessibilidade para as pessoas poderem também fazer a vida delas ter coragem, ter, né, a vitória a partir desse produto. Então, ele usou uma habilidade dele. E quando eu li o livro, né, que conta a história do autor, eu fiquei, não acredito que ele é corredor. Eu achava que era, tipo, todos os produtos relacionados a todos os esportes. Assim, não, quando eu vi que o que fez ele começar a jornada dele para criar a marca dele, o sonho dele, foi a partir da necessidade pessoal dele de correr e querer que mais pessoas possam correr com a qualidade que ele queria, né? Então, tem a ver comigo. Eu quero que as pessoas também vejam o seu lado artista, como eu sei o quanto isso é importante, né? E aí, todo esse outro universo que vem, né, dessa construção de marca, ele vai fazendo com que esse bolo vá crescendo, né? E que esse diferencial ali seja a cereja do bolo, a mensagem final. Mas quem criou esse bolo, ele estava querendo resolver primeiro os seus próprios problemas. O seu próprio problema, né? Queria comer o bolo ali antes, depois oferece. Exato, exatamente. É incrível tudo isso. Lara, me conta um pouco também sobre o que tu oferece hoje, né? Me fala sobre o teu trabalho. A gente falou muita coisa aqui sobre criatividade, prosperidade, mas eu quero entender também a tua esteira hoje de produtos. Eu quero entender o que tu tem para nos entregar, o que tu entrega hoje para o mundo. Perfeito. Essa pergunta, ela tem um gancho no que a gente estava falando, né? Ninguém vai comprar um tênis de corrida de um cara que não corre. Então, as pessoas começaram a ver a minha marca, a forma como eu expressava as minhas ideias, como eu comunicava. A coerência, né? Como eu mostrava os meus trabalhos de uma forma muito diferente, como eu me posicionava como uma arquiteta que faz intervenções com arte nos espaços. As pessoas começaram a querer também se diferenciar. Elas começaram a me ensinar como faz. Ou faz para mim. Eu tenho ideias, mas eu não consigo criar um produto, eu não tenho habilidades de design para assinar um produto, eu não entendo sobre fornecedores. Eu quero que a minha marca seja um universo tão encantador quanto a tua. E desde sempre, 10 anos de carreira, eu trabalhei com a criação sensorial para marcas. Então, eu trabalho com narrativas visuais. Ela vai desde do universo inicial, né, da tua marca, que é um produto, ali a papelaria, a comunicação visual dessa marca até o espaço. E até como esse ambiente físico vai expressar esse negócio. E por isso eu tenho orgulho das marcas que me contratam para expressar, né, as suas mensagens através do meu olhar artístico. E dentro dessas parcerias e
desses clientes, eu tenho aí marcas como Volkswagen, tem a OB recentemente, que aqui em Porto Alegre fiz um projeto muito legal de revitalização de um espaço, né, para homenagear a força do gaúcho pós-enchente, que a gente pode falar mais sobre isso também. Tenho alguns clientes grandes, tipo supermercados, instituições financeiras, são pessoas que têm a sua marca grande, mas que também precisam de um design, de um espaço que expresse aquilo, né? E a gente sabe que dentro do universo do empreendedorismo, a gente tem que ter muito bem claro os pontos de contato dessa marca, né? A comunicação. Como que ela vai chegar no meu cliente? E como tu falou, não adianta nada ter ideias e elas não estarem no mundo. E a ponte entre a comunicação, né? Entre a ideia e a realização dessa ideia também entra a comunicação. Então, essas marcas... Como eu vou expressar isso, né? Essas marcas me contratam para criar essas narrativas, esse storytelling nas superfícies. Então, estampando produtos, estampando mensagens, no espaço também. Então, eu trabalho com o design, né, das narrativas para comunicar mensagens e gerar reflexões. Então, tu trabalha mesmo com o universo de marcas. Sempre Tu é com uma marca. arquitetura voltada para marcas especificamente. Isso, a gente chama de arquitetura comercial, e dentro da neuroarquitetura eu utilizo os conhecimentos científicos, que a gente chama, que é um projeto baseado em design científico, para comprovar que aquele ambiente ele vai gerar um impacto positivo no cérebro humano. Então, além de ser um ambiente que vai gerar um efeito no cérebro, uma reação emocional forte. Por quê? Porque a gente trabalha a psicologia das cores. Então, tudo tem estratégias, mensagens, a simbologia que a gente vai colocar. A luz do dia, as janelas. Tudo isso para o quê? Gerar experiências, porque hoje a gente sabe que as pessoas querem experimentar as coisas. Tudo é experiência. Então, o meu papel é isso. É gerar essa experiência emocional nas pessoas através do design e das intervenções. E além disso, então, tu tens a comunidade Vale um Sonho, né? Que é para quem quer despertar essa parte criativa. E tu tem mais algum outro produto? Na verdade, o Vale, eu ensino as pessoas a fazerem isso no negócio delas também. Porque praticamente todo mundo que é membro do Vale tem o seu próprio negócio. Todo mundo é marca. A maior parte dos alunos do Vale são marcas pessoais que querem aprender a se diferenciar e expressar, né, a sua criatividade no mundo. Então, são pessoas que querem empreender. Então, elas querem aprender a ser mais criativas também, né? Então, dentro dessa da minha marca, né? Então, eu tenho o Vale, que é quando a pessoa começa a aprender a se expressar, a mostrar o seu valor, a conhecer quem ela é, para entender o seu propósito, entender as suas habilidades, entender como colocar suas ideias no mundo, transformar essas ideias em produtos, serviços, né? E aí, depois disso, eu trabalho também na parte de mentorias, onde eu ajudo a pessoa a ir para um grau superior, que é a experiência em si. Então, essa marca, que agora ela já sabe quem ela já sabe o propósito dela, ela vai poder criar uma experiência para que outras pessoas possam ter essa mensagem que ela passa para o mundo. E isso é muito excelente, Lara, porque a gente vive num mundo que eu acredito que muitas pessoas estão em busca do seu propósito. E tem aquilo guardadinho, às vezes não sabe como expressar isso. Então, é um norte que tu vai dar na vida dessas pessoas, né? Não sabe como expressar e nem como buscar, nem como né? buscar, nem como que eu faço, por onde eu começo, né? Então... E eu uso algumas ferramentas que eu aprendi antes de forma autodidata, né? Buscando quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Que uma delas é a questão dos arquétipos, o conhecimento dos arquétipos, a psicologia junguiana, e que vem de Platão também, então tem uma pegada da filosofia, e que eu, na pós, em neuroarquitetura, na especialização, me aprofundei também, porque para que a gente possa criar com excelência, a gente tem que entender a personalidade desse cliente. Então, tu tem que entender qual é a cor que representa essa personalidade, quais são as formas que representam essa personalidade, quais são as palavras, o tom de voz. Tudo influencia. Tudo influencia. Porque, como tu falou, né? A Nike, ela oferta coragem. Isso é uma personalidade. Corajoso. Ser corajoso é um aspecto de uma personalidade. É o arquétipo da vitória. Não é à toa que o símbolo da Nike, ele foi inspirado em uma asa da deusa Nike, da mitologia Nike, que ela representa a vitória.
Uau. Então, Tudo tem um... tudo tem. porquê. Então, até a parte do design, de pensar, né? Por exemplo, a minha cereja do bolo, ela expressa o que eu entrego. Eu entrego aquele diferencial, aquele toque. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Uhum. A Apple tem uma maçã mordida. Ela tem um desejo. que tu não consegue ficar com um iPhone só na tua vida e um É um acessório ciclo só. vicioso. Eu, aí. por exemplo, eu tenho tudo. Eu tenho relógio, eu tenho forno, tenho que ter É incrível porque a gente acha que sempre precisa de alguma coisa, né? A gente acha um jeito, não, mas mudou a câmera, eu preciso daquela nova versão. E essa criatividade precisa de conhecimento. Porque quem for criar a marca, se não souber que existe uma linguagem arquetípica, uma linguagem inconsciente, que vai ser interpretada pelo cérebro humano, não adianta criar, porque você está criando à toa. Eu acredito que então tem muito a ver com estratégia também. E Lara, eu queria ouvir de ti também, né? Onde que entra aí a disciplina, a constância, né? Dentro da criatividade, né? Que é uma das coisas que tu traz nos teus métodos, né? A disciplina, ela te liberta. É até paradoxal falar isso. E mas eu a concordo. Pessoa, a pessoa que se autogerencia, que consegue dominar o seu cérebro hoje, num mundo de estímulos, de falta de atenção, ela consegue realmente ter uma segurança no seu processo criativo. Porque quando uma pessoa ela não tem disciplina na criação ou na vida, ela recebeu a ideia é genial. Como tu falou. Aí ela se empolga, o cérebro tá ali inundado de dopamina, serotonina. Uau, descobri o outro planeta, né? Elon Musk, maravilhoso, querendo ir para Marte. E aí, tá, e agora como é que eu faço isso? Entendi. Porque se ela não tem uma disciplina, ela não entende que existe um processo a longo prazo, com muitas etapas, até ela realmente conseguir mandar um foguete para Marte. E então, dá ré ainda. se ela não tem a combinação de uma mente, muita capacidade de abstrair, de imaginar e sonhar tão grande a ponto de ter uma ideia disruptiva e a autoconfiança no seu processo de fazer com que isso seja possível através, né, de tudo que precisa até se materializar essa ideia e é muita coisa que precisa, né, acontecer. Então, durante todo esse tempo, eu fui trazendo o máximo possível de ferramentas para o meu dia a dia, né? É praticamente uma fábrica, né, onde eu sento no meu ateliê, eu tenho todos os métodos e processos. Assim como a gente no dia a dia. A gente acorda, a gente escova os dentes com a mesma mão, a gente toma café do mesmo jeito, a gente faz tudo todos os dias, porque o cérebro ele tem Tornar essa um necessidade hábito, né? de ser automatizado. Então, normalmente o criativo, ele tem essa coisa, tipo, eu não posso com regras, né? Exato, como é que tu faz essa... Eu amo regras, é tipo assim, ó, 2% do meu processo criativo é a inspiração e aquela... Uau! Do nada, veio o insight. Aham, O resto tudo é suor. Até tu falou, né, Carol? Comenta aí a frase que tu me falou que tem a ver com isso. Hoje é 1% inspiração, 99% transpiração, né? A gente precisa também, eu acho, trazer para tudo isso o foco, né, Lara? Exatamente. Eu acho que a mente criativa, ela acaba tendo 1000 ideias. Exato. Eu tenho muito isso, assim, eu vejo que... Eu me identifiquei tanto na comunidade, principalmente por causa disso. Eu tenho 1000 ideias, meu cérebro está sempre criando alguma coisa nova, só que eu preciso escolher uma e ir até o fim, né? Eu acho que esse que é o ponto da disciplina e do foco que a gente precisa trazer para organizar essa mente criativa. E aí também o que tu falastes agora entra um pouco no Sistema 1 e Sistema 2 do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, que a gente precisa automatizar o que precisa ser automatizado e a gente também precisa estimular o outro sistema, que é o sistema da livre associação de ideias ali, né? Daquela questão toda de ser mais livre mesmo, porque é imprescindível, né? Pra gente conseguir criar e correr e caminhar, fazer a semana do ócio criativo, como faz o Bill Gates. Então, acho que tudo isso é muito importante dentro desse universo. A gente se conhecer, entender o nosso funcionamento, e foi aí onde eu acho que é a tua cereja do bolo, porque tu foi resolver um problema teu e conseguiu identificar que não era só teu. E às vezes a gente se acha a pessoa mais... nossa, eu sou diferente de todo mundo, porque parece que ninguém tem esse problema. Ou até mesmo parece que a tua ideia, ou enfim, tua história não vai ajudar outras pessoas, é insignificante, por exemplo. Exato, exatamente. E tem outras pessoas passando pelo mesmo, né? Então, tu identificar isso, transformar, imagina, nessa marca que tu é hoje, né?
Então, Com é certeza. excelente. Quem diria uma Desculpa interromper. Não tem problema. Quem diria uma TDAH falando sobre foco, hein? Isso é uma Evolução. ironia, mas realmente, né? Agora, daqui um mês, eu vou fazer uma maratona, minha segunda maratona da vida. São 42 quilômetros correndo, dá em média de 5 horas. Talvez eu consiga fazer com menos tempo. 1% da população mundial Imagina. já conseguiu completar e ter essa certificação de um maratonista. Então, eu digo que eu tenho mais orgulho do meu certificado de maratonista, minha medalha que fica no meu ateliê, para eu olhar para ela todo dia, do que, por exemplo, a minha É uma certificações superação, né? acadêmicas, porque é algo que tu... É superação pra ti, né? E o cérebro humano, gurias, pode muito. A gente que não usa toda a nossa capacidade. Toda a nossa capacidade. E Né? realmente, Esses dias eu tava lendo só uma questão rapidinha sobre um maratonista, que ele falou a frase de que correr não depende do corpo. Correr depende única e exclusivamente da mente. Claro que, né, devido às proporções, tem que estar minimamente saudável. Mas a corrida, quando tu estás correndo, a luta não é contra o corpo, não é contra a dor, tá tudo na mente. Tu melhor do que eu para confirmar tudo isso, né, Lara? Visto que tu já fez a tua maratona. Eu nunca corri nem meia. É um projeto de vida. Veremos. Mas, enfim, a gente tem que aguentar ali as nossas... o nosso momento com a gente mesmo, né? Eu já vi várias pessoas, às vezes, que correm com bastante periodicidade, enfim, correndo sem fone e colocando eu e os meus divertidamente. Porque acaba... O fone, a música, o podcast, às vezes a gente acaba colocando isso também para tentar nos confortar, né? Tu utiliza isso na tua... Como é que é nas tuas corridas? Tu usa sempre uma música? Tu sempre tem um estímulo assim? Ou tu também vai só com os teus divertidamente? Ótima pergunta, porque te ouvindo falar, eu lembrei de quando eu estava completando a primeira vez a maratona, que eu tive que criar uma estratégia na hora para conseguir seguir em frente. Porque durante a maratona tem um momento lá que é os paredões da mente, que todo mundo que corre uma maratona chega naquele ponto, que é o quilômetro 30, a partir do quilômetro 30, que a mente colapsa. Ela, tipo, a pessoa quebra, digamos assim, que a gente chama na corrida. Ela não vai mais. Se ela não tiver domínio da própria mente, o corpo não aguenta. Porque é muita exigência, né, do corpo. E aí, naquele momento, eu sabia que eu estava num paredão, entrando nesse paredão, e a gente corre sozinho, enfim, tu não pode, né, parar, porque tem que completar a prova. E aí, eu vi que estava todo mundo ao meu lado perdendo o foco, com cãibra, chorando pelos cantos, assim, tu vai indo, aí tu vê que todo mundo vai ficando, sabe? Não. E aí, isso é muito chocante, porque eu Imagina. nunca tinha feito uma maratona, então eu não sabia direito quais eram os paredões, o que era. E o paredão é isso, é quando todo mundo começa opa, aqui a mente não aguenta mais, é o cérebro dizendo, para, que a gente não vai sobreviver, até quando vai ficar correndo, né? E aí as pessoas começaram a parar e ficaram chorando, assim, no meu lado, eu correndo e eu vendo as pessoas parando, assim. E gente que eu olhava e tinha um arquétipo, digamos assim, do corredor. Tava assim com aquele óculos, aquele tênis, que tu via que a pessoa era assim, meu Deus, que atleta, parando. E eu, na minha humilde corridinha ali, óbvio, eu me preparei, mas eu não chego ao patamar de um profissional, né? E olhei e falei assim, cara, eu não posso me conectar com isso, eu tenho que seguir. E aí eu criei uma estratégia onde eu fechei o foco. Ou seja, o nosso foco, ou ele tá assim, ou ele tá assim. Tu não consegue abrir o foco e fechar, tá? O cérebro só, ou ele tá aberto, ou ele está fechado, tá? Nós somos programados para isso. O nosso cérebro, ele funciona assim. Então, eu vi que eu tava olhando assim, ó. E se eu me identificasse com todo mundo que tava parando, os meus neurônios espelho, que chama, que é uma parte do nosso cérebro que ele espelha o ambiente, ia se conectar com a dor do outro e eu ia sentir vontade de parar. Na yoga é muito isso, né? Tá fazendo um negócio de postura, assim, de equilíbrio. Uma pessoa se desequilibrou, vai todo mundo assim, Então, eu vi que aquilo ia acontecer e eu já estudava o meu cérebro, eu disse, eu vou fechar o foco. Então, eu comecei a fixar no chão e eu só olhava pro chão. Então, o meu cérebro não tava olhando quem tava ficando parado, eu só conseguia ouvir. Então, eu fechei o foco aqui, ó. Em vez de olhar pra cá, e eu só ia olhando pros meus pés e pros pés dos que estavam na minha frente. E aí eu ouvi nessa vez, aí eu ouvi um cara falar assim, olha aí, fulano,
olha a guria aí, tá te passando. E aí ele, não, eu só ouvindo. E até isso eu fechei o foco para não me distrair, porque Claro. poderia, de fato. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, eu usei criatividade até neste momento onde eu precisava continuar com a minha meta ali, que Se era adaptou. terminar essa Cumprir. realização. Então, a criatividade, ela realmente acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Tá em tudo, né? Tá aqui, em todos os momentos. Tá em tudo mesmo. Nossa, incrível, Lara. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas, né? Tem muito assunto, Tem né? muito assunto, muita coisa. Talvez seja uma próxima convidada de novo, porque eu acho que ficou muita coisa ainda Muitas coisas. pra gente conversar. Mas foi, assim, excelente te ouvir. Eu acho que tu agregou demais pra nós aqui, né? E pros nossos Muito. ouvintes, que é um dos nossos objetivos também. Então, eu quero te agradecer imensamente. Vamos partindo já para o final aqui da nossa conversa. Vamos marcar já o próximo, eu acho. Comentem aí, pessoal. Exato. Queremos Comentem hashtag muito. Lara, e qual é o teu Instagram para as pessoas te seguirem? Bom, eu convido a todos a conhecer, então, esse meu universo inspirador de marca, que eu chamo, que é o Ateliê Lara Morelli, que é a minha rotina, o meu lifestyle, tudo que eu trago para o mundo, né, como a minha visão. E vocês podem me encontrar através do meu @Lara Morelli, né, com 2 L's e 2 Is, porque o Instagram já tinha alguém com esse nome, então eu tive que botar com 2 Is, mas não tem problema, que eu adoro ser diferente. E vocês podem me encontrar também, eu tenho meu próprio podcast, eu tenho newsletter, eu tenho YouTube, eu tô em todos os lugares, mas o Instagram é o local onde eu tenho a maior relação, assim, então eu fico muito feliz em convidá-los a conhecer um pouquinho mais, né? E eu gostaria também de conhecê-los também, todos os ouvintes da comunidade de vocês também. Vamos deixar, então, aqui principalmente no YouTube, na descrição, todos os teus links, tá, Lara? A gente disponibiliza aqui para quem quiser. No YouTube, no nosso vídeo do YouTube, vai ter todos os links. É isso. Lara, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar essa história linda de superação também, de inspiração, né, para tanta gente. Estamos chegando no fechamento do nosso 7º episódio, né? Eu vou deixar aqui então também um textinho, né, que a gente sempre faz isso no final, para ficar, né, com aquela reflexão, né? Eu acho que é muito importante. A palavra criatividade vem do latim criare, que significa criar, produzir, fazer nascer. Criatividade não é só arte, é transformar ideias em soluções, é ver além do óbvio, é ousar imaginar novos caminhos. Já prosperidade tem raiz no latim prosperitas, que significa êxito, felicidade, bem-estar. Prosperar é crescer, sim, mas também é sentir que estamos alinhados com a nossa verdade, vivendo com sentido, com um propósito. Criatividade e prosperidade, quando caminham juntas, formam uma força poderosa, a de criar a vida que queremos viver. Porque prosperar não é ter mais, é ser mais. Mais inteiro, mais autêntico, mais livre. Então te deixo uma pergunta. E se a sua maior riqueza estiver justamente naquilo que você sabe criar? É isso. Uau! Muito obrigada, pessoal! Obrigada, até o próximo episódio.